Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e hoje eu venho aqui falar sobre os medicamentos utilizados no tratamento da diabetes mellitus. É um meio que eu utilizo para decorar eles, também algumas contraindicações, alguns também efeitos colaterais. Lembrando que é tudo no geral. Se você quiser aprender mais profundamente, eu recomendo você ler um livro de farmacologia. Mas eu espero que isso aqui consiga te ajudar pelo menos a você começar a aprender esse assunto. Então, primeiramente, eu divido os medicamentos por seu mecanismo de ação. O primeiro grupo que eu coloco são os que diminuem a resistência periférica à insulina. E nós vamos ter dois medicamentos dentro desse grupo, que são qual? As biguanidas, que só existe um componente, que é a metformina. E o segundo são as glitazonas, que são aquele que tem um nome diferente, tiazolinedionas. Esse é o nome da classe. Por que eu coloco glitazonas? Para você já lembrar. Todo medicamento que tiver pioglitazona, tudo que tiver glitazona no final, são representantes dessa classe. E os dois são os que diminuem a resistência periférica à insulina. Agora, a nossa segundo mecanismo de ação, que entra na nossa segunda classe, vai ser os que aumentam a secreção de insulina independente da glicose. Isso daí, por que eu coloquei assim, independente da glicose? Tem um propósito? Tem. Quando nós estivermos falando de efeitos colaterais, nós vamos comentar sobre isso de novo. Nós temos mais dois medicamentos que fazem parte dessa classe, que são as sulfonilureias e as glinidas, tá? Agora, na nossa terceira classe, segundo o mecanismo, vão ser os incretinimiméticos, que são os que simulam a ação das incretinas. Nós temos dois representantes também, que são os inibidores da DPP-4, que são gliptinas. Então, inibidores da DPP-4, você tem que lembrar de gliptinas no final do nome, tá? E a segunda classe dentro dessa divisão vão ser os agonistas da GLP-1. Este é importante você lembrar porque eles são medicamentos injetáveis, tá? Então eles não são medicamentos via orais, são todos injetáveis. O principal representante é o liraglutide. Liraglutide, não esqueça desse nome, que é um medicamento muito importante também hoje em dia, tá? Por último, nós temos uma classe que é nova, aí nova não é tão nova, né, mas é nova, que são os inibidores da SGLT2. Essa classe veio e revolucionou o tratamento do diabetes, porque eles descobriram que também tinha proteção cardiovascular e é por via oral. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Mas já sabe, então, inibidores da SGLT2 são os medicamentos mais novos que nós temos no tratamento da diabetes. E o que esses medicamentos fazem? Eles inibem um transportador chamado SGLT2, e esse transportador, ele é o que faz a reabsorção da glicose nos túbulos renais. Então a pessoa, o que vai acontecer? Ela vai urinar a glicose. Ela tem a urina doce, tá bom? É bom a gente lembrar isso daí também. Pronto, agora nós já dividimos os medicamentos em classes. Vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais. Da metformina e da glitazona, não tem como. Você vai ter que decorar. Metformina é um dos medicamentos mais utilizados de todos. E uma queixa muito comum, você deve ter algum parente que toma metformina. Uma queixa muito comum que ele vai ter vai ser o quê? Ah, doutor, me dá uma diarreia, me dá dor de barriga. Então, você lembra dos efeitos gastrointestinais. E tem esse outro efeito que é muito cobrado em prova, também da metformina, que é a acidose lática. Tá? É um efeito bem raro de acontecer, mas como é muito grave, eles gostam de cobrar em prova. Então, é bom a gente saber disso daí também. As glitazonas, o que você tem que lembrar principalmente é que elas fazem retenção hídrica, beleza? Retenção hídrica. E essa retenção hídrica vai ser a principal responsável também pelo aumento de peso. E por que é importante a gente pensar nessa retenção hídrica? Essa retenção hídrica já vai levar a gente a lembrar de uma contraindicação muito importante das glitazonas, que é o quê? Insuficiência cardíaca grau 3 e 4. Você não pode colocar uma glitazona num paciente com insuficiência cardíaca grau 3 e 4. Por quê? Você vai fazer o cara reter líquido, sendo que ele tem uma insuficiência cardíaca? Você vai piorar o quadro desse paciente. Agora, sulfonilureias e glinidas é só você pensar. Lembra que eu falei para vocês que eles aumentam a secreção de insulina independentemente da glicose? Tá, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você comer ou não comer, a tua insulina vai estar aumentada. Ah, tá, e o que isso pode acontecer? Se um diabético, por exemplo, um diabético que já não produz insulina, um diabético injeta insulina e não come, o que vai acontecer? Hipoglicemia. Então não é o mesmo princípio, porque não é uma insulina exógena, mas ele aumenta a tua produção de insulina sem que você esteja comendo. Ou seja, o principal efeito colateral das sulfonilureias e glinidas vai ser a hipoglicemia. Além de que você sempre tem que associar, então, associa já assim, ó, os medicamentos da diabetes que dão hipoglicemia também causam aumento de peso, tá? Isso é importante.
porque tem muitas perguntas de prova depois que vocês vão fazer, vocês vão ver que eles gostam de perguntar muito assim. Quais são os medicamentos do diabetes que podem causar um aumento de peso? E aí você já sabe agora, sulfonilureias, glicídias e as glitazonas. Lembrando que as glitazonas é principalmente pelo mecanismo de retenção hídrica. Beleza? Agora, falando dos incretinamiméticos, o que eu quero que você associe quando falar dessa classe? Primeiro, que as gliptinas, que são os incretinamiméticos por via oral, os efeitos colaterais deles são muito raros. E ele pode causar o quê? Principalmente angioedema e pancreatite. Então, o que nós vamos associar quando nós falamos do incretinamimético desse grupo? Pâncreas. Porque os dois podem causar um efeito colateral que é a pancreatite aguda. E é bem cobrado também. Tem muitas perguntas de prova que perguntam sobre isso. Lembrando que os agonistas da GLP-1 são injetáveis. Liraglutide, principal representante. Eles também, mesmo sendo injetáveis, podem ter sintomas gastrointestinais, tá? Então, o que nós vamos lembrar do incretinamimético? Pancreatite. Lembrar também que os agonistas da GLP-1 podem ter efeitos gastrointestinais. Agora passamos para os inibidores da SGLT2, que são os que fazem você urinar doce. Você vai ter um xixi doce, tá? O que você vai pensar? Xixi doce, o que gosta de doce? Os micro-organismos gostam de doce. Glicose, o micro-organismo gosta de glicose. Então você vai lembrar o que? Se a pessoa está urinando açúcar, o que vai acontecer? Vai aumentar principalmente a taxa de infecção urinária e candidíase também pode aumentar. Tá? Então esses são os dois efeitos principais dos inibidores da SGLT2. Então, o que nós temos que falar aqui por último? Que você tem que saber, é uma coisa muito importante, porque um paciente que tem diabetes geralmente vai ter algum problema cardíaco. A principal causa de mortalidade hoje no Brasil é problemas cardíacos, e muitos desses pacientes são diabéticos. O que nós temos que saber? Que tanto os agonistas da GLP-1 como os inibidores da SGLT2 são dois medicamentos que eles têm um bom prognóstico cardiovascular. Tá? Lembra que eu falei que os inibidores da SGLT2 eles renovaram o tratamento para diabetes? Porque além de eles serem muito eficazes para baixar a glicemia das pessoas, eles também são protetores cardiovasculares. Eles são considerados protetores cardiovasculares. Além do que, os dois também têm o efeito colateral, não, né? Seria um efeito bom, mas é um efeito colateral do remédio que é baixar o peso da pessoa. A carbose eu deixei aqui por último, porque é um medicamento que já não é tão utilizado. É um medicamento que tem efeitos colaterais bem chatos, gastrointestinais, meteorismo, pode ter. E o que você deve lembrar dela é que, principalmente, ela baixa a glicose no pós-pandrial, porque ela inibe a absorção da glicose no teu intestino. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado e se vemos outro dia.